Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Revista Adega, o seu podcast sobre vinhos e as ocasiões que tornam a vida mais especial. No episódio de hoje, vamos abordar um tema muito interessante: como ajudar alguém a adquirir gosto pelo vinho e, mais do que isso, como evoluir o paladar dessa pessoa. Sabe aquela situação em que você quer compartilhar uma taça de vinho com alguém querido, mas essa pessoa ainda não foi fisgada pela bebida? Hoje, você vai descobrir como reverter esse cenário. Patrocinado por Cantu Grupo Wine. Todo amante de vinho já passou por isso. Seja com amigos, namorados ou até mesmo familiares. Às vezes queremos que eles compartilhem do nosso amor pelo vinho, mas eles preferem outras bebidas, como a cerveja ou até mesmo os vinhos suaves, docinhos. E claro, isso pode criar uma pequena barreira. Então, como trazer essas pessoas para esse universo tão vasto e interessante? A boa notícia é que existe uma maneira de introduzir o vinho de forma gradual, respeitando o paladar de cada um, começando com opções mais fáceis e aos poucos ampliando os horizontes. Vamos descobrir como fazer isso de uma forma leve e descontraída. Primeira dica: escolha vinhos fáceis para quem está começando. Mas o que significa um vinho fácil? Bem, para alguém que ainda não está familiarizado com o mundo dos vinhos, vinhos muito secos ou tânicos podem ser desafiadores. Em vez disso, comece com vinhos que tenham uma sensação de doçura, mas sem exageros. Os espumantes Moscatel, por exemplo, são uma excelente introdução, leves, doces na medida e festivos. Outra opção são vinhos brancos ou tintos que têm um caráter mais frutado, como os torrontés ou tintos fortificados. Esses vinhos tendem a ter uma doçura residual que agrada quem ainda está começando a desenvolver o paladar. E se a pessoa gosta de drinks, uma boa ideia pode ser introduzir sangrias ou clericós, que misturam vinhos com frutas e outros ingredientes. Isso pode ajudar a pessoa a se acostumar com o sabor do vinho de forma leve e divertida. Outro ponto importante para quem está começando: não exagere nos extremos. Se a pessoa já experimentou um vinho muito barato e de baixa qualidade, pode ter criado uma imagem negativa da bebida. Portanto, escolha rótulos que estejam no meio termo, que não sejam nem muito caros, mas que ofereçam uma boa experiência. Quando encontrar um vinho que agrada, incentive a pessoa a explorar mais sobre ele. Descubra qual é a uva, a região e procure vinhos semelhantes. Isso ajuda a criar uma familiaridade e um entendimento mais profundo do que agrada o paladar. Agora que a pessoa está começando a apreciar alguns rótulos, é hora de introduzir a arte da degustação. Sim, usar uma taça adequada faz toda a diferença. Parece um detalhe, mas a forma como o vinho é servido pode mudar completamente a experiência. Taças adequadas realçam os aromas e os sabores do vinho, enquanto os copos comuns, ou pior, copos de plástico, podem comprometer toda a experiência. Outro ponto essencial é a temperatura do vinho. Um vinho servido muito quente ou muito frio pode mascarar seus melhores atributos. Cada tipo de vinho tem uma temperatura ideal para ser apreciado. E claro, aprender a cheirar o vinho também é fundamental. Os aromas são os primeiros indicadores dos sabores que vamos sentir na boca. Então, quanto mais prestarmos atenção a eles, mais prazerosa será a experiência. Finalmente, experimente degustar vinhos ao lado de pessoas que já têm mais experiência. Participar de degustações guiadas, ou fazer até mesmo cursos rápidos sobre vinhos, pode ser um grande diferencial na evolução do paladar. Uma outra maneira de incentivar alguém a gostar de vinho é introduzir essa pessoa na cultura que envolve a bebida. O vinho não é apenas uma bebida, é uma história, uma tradição. Cada garrafa conta uma narrativa, seja sobre o terroir, as uvas utilizadas, ou até mesmo o processo de vinificação. Quanto mais você se conecta a essas histórias, mais o vinho se torna interessante. Saber que a garrafa que você está tomando foi produzida por uma vinícola familiar, em uma pequena região da França ou da Itália, por exemplo, pode mudar completamente a maneira como você aprecia o que está na taça. Assim, conhecer a história por trás do vinho enriquece a experiência e desperta o interesse de quem ainda está descobrindo essa bebida maravilhosa. E não podemos esquecer da harmonização. Vinho e comida formam uma dupla imbatível, e é por meio dessa combinação que muita gente começa a apreciar o vinho. Ao fazer a harmonização correta, a experiência fica ainda mais prazerosa. Um vinho tânico, por exemplo, pode se tornar muito mais acessível quando combinado com uma carne bem grelhada. Da mesma forma, vinhos mais ácidos brilham ao lado de pratos leves e frescos. Por isso, tente sempre apresentar o vinho com uma boa refeição. Isso não apenas melhora a experiência, mas também mostra como o vinho pode ser versátil e se adaptar a diferentes momentos e sabores. Por fim, quando a pessoa já está mais familiarizada com o vinho, é hora de ousar. Explore novos rótulos, variedades de uvas diferentes e estilos de vinificação menos comuns. Participe de feiras de vinhos, faça degustações e, principalmente, prove o máximo que puder. Ao frequentar esses eventos e provar diferentes estilos, você estará expandindo seu conhecimento e ajudando o seu paladar a evoluir cada vez mais. Se você tiver medo de investir em garrafas que podem não agradar, uma boa solução é visitar lojas que oferecem degustações ou aproveitar viagens a regiões produtoras para fazer tours com degustação. Assim, você pode experimentar muito sem correr grandes riscos. E aí, gostaram das dicas? Lembre-se, o vinho é uma jornada e cada novo rótulo é uma descoberta. Com essas estratégias, você pode ajudar amigos e familiares a embarcarem nesse universo fascinante, evoluindo o paladar de forma gradual e prazerosa.
Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir nosso podcast e compartilhar com quem também está começando a se apaixonar pelo vinho. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e saúde! Cantu Grupo Wine, a casa das grandes marcas.